Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao curso de Computação para Engenharia. Este é o primeiro tópico. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília. Nesse tópico, falaremos dos conceitos iniciais sobre computadores digitais e a introdução à programação de computadores digitais. Bem, esse é o nosso roteiro. Vamos começar falando do que é essencial começar, a entender sobre a organização de um computador, qual é a sua definição, acima de tudo. Depois falaremos sobre algoritmos, que é esse conceito, o que significa o termo algoritmo, e depois entraremos na linguagem C++, que é a linguagem que será adotada ao longo de todo esse curso. Então vamos lá. Muito bem, computador, o termo, se nós procurarmos no dicionário, a gente vai verificar que ele tem um conceito que talvez seja diferente da nossa expectativa da vida cotidiana, do contato que a gente tem na vida cotidiana com o que a gente entende por computadores. Computador, de uma forma rigorosa, é simplesmente algum dispositivo, seja ele eletrônico ou de outra natureza, que faz cálculo, que computa, né? Uma máquina de computação, uma máquina de cálculo, uma máquina calculista. Tanto é que essa figurinha aí ilustra um ábaco, que muitas vezes é um dispositivo de contagem antiguíssimo e que é um exemplo, digamos assim, de um dispositivo de computação que nos auxilia a computar, calcular, realizar operações matemáticas. Justamente olhando, né, para a história da computação, a gente vai perceber que humanos eram os denominados computadores primitivos, pessoas com dotes, digamos assim, uma certa facilidade para realizar contas, cálculos, eram muitas vezes empregadas para fazer cálculos de tabelas, de logaritmos, operações matemáticas difíceis e complexas, digamos assim, para a maioria das pessoas naquela época, e assim montavam aquelas tabelas grandes para consultas, a fim de você poder usar isso em operações como cálculo de trajetória de canhões, cálculos numéricos, referentes às mais diversas aplicações nos domínios aí da defesa, como vocês podem ver, né, a guerra e as operações militares sempre foram um grande motivador de desenvolvimento de tecnologias, queira ou não, e em outros contextos, claro, no desenvolvimento das ciências naturais também, da física, e assim, da química e assim por diante. Bem, então, a gente pode chegar agora trazendo essa definição histórica aí de que computador é simplesmente um dispositivo que computa, que realiza cálculo, uh, transferindo isso para o contexto moderno, atual, a gente entende um computador como uma máquina, um dispositivo artificial construído pelo homem, que a partir de uma determinada entrada, determinada informação dada a essa máquina como entrada, vai fazer um número muito grande de cálculos matemáticos e lógicos, gerando uma saída. E aqui então é importante enfatizar isso daqui, que acho que tem a ver também com uma das utilidades de computadores, a necessidade de você resolver problemas cada vez mais complexos e que, do ponto de vista matemático, envolveriam uma quantidade muito grande de operações matemáticas, de cálculos, que, claro, quando são submetidas para execução por um humano, obviamente são suscetíveis a várias falhas, quanto nós temos uma capacidade cognitiva muito grande, mas
também muito suscetível a erros, principalmente se você tem que realizar um monte de operações matemáticas em sequência, de forma repetitiva. A chance de você cometer erros nessa sequência de operações, ela é muito grande. Fora a questão da velocidade, que um ser humano vai, né, realizar isso num tempo, numa, né, uma velocidade que pode ser feita de forma muito mais rápida por um dispositivo artificial como um computador. Então, o computador, ele é esse dispositivo que a gente vai usar para realizar operações matemáticas, na verdade, operações, tarefas que possam ser expressas através de cálculos matemáticos. E, acima de tudo, é importante a gente frisar que é uma máquina de propósito geral. Esse termo, máquina de propósito geral, vai remontar a ideia depois do conceito de programação de computadores. O fato de ser uma máquina de propósito geral significa que ela pode resolver tarefas e problemas das mais diferentes naturezas. Você não precisa, né, comprar, digamos assim, um computador específico para, sei lá, para fazer edição de texto. E vai lá e agora eu não quero mais escrever texto, eu quero gravar um vídeo na internet. Então aí você teria que comprar um outro computador específico para gravar vídeos na internet. Vejam, né, que isso não faz sentido justamente porque os computadores que a gente tem à disposição são máquinas de propósito geral, ou seja, são máquinas que têm uma configuração, uma arquitetura que permite que você construa programas, vamos falar deles mais para frente, que realizam determinadas tarefas em cima daquela mesma máquina, explorando os recursos, as operações da mesma máquina. Então ela é configurável, ela é ajustável para o tipo, para a natureza do trabalho que você vai realizar. Então aí a gente tem, claro, muitos exemplos, né? Cálculos, simulações complexas no contexto de pesquisa científica e simulação, computação científica. No caso do trabalho corporativo, obviamente, processamento de grandes volumes de informação, de relatórios, vídeo exemplo aí de sistemas bancários, sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo, sistemas vinculados ao controle, por exemplo, de operação de trânsito, de monitoramento, previsão do tempo, meteorologia também é um belo exemplo de aplicação de computação em grande escala, e por aí vai. Então, o PC, digamos assim, aquele computador que a gente, por exemplo, está usando para assistir esse vídeo nesse momento, o computador ou notebook, o computador digital, ele é esse dispositivo eletrônico, construído através justamente de eletrônica digital, e ele tem para processar informação, realizar esses cálculos matemáticos, que definir, trabalhar com uma linguagem, com uma forma de representação da informação. E aí vem justamente um outro conceito fundamental, que é entender que a linguagem que é nativa do computador é a linguagem binária, é a forma de representação binária dos números. Então, o que significa falar que um computador trabalha com a representação binária? Primeiro, significa que eu vou contar, digamos assim, né, do mesmo jeito que a gente aprende lá na primeira infância a contar objetos usando os dedos da mão, e nós temos 10 dedos na mão, e aí contamos através da base decimal, ou seja, a base 10, então usando os algarismos
de 0 a 9, eu posso entender a representação binária como um processo de contagem em que a minha unidade elementar é o bit, é a unidade da representação, a menor unidade de representação, e que só pode assumir dois valores possíveis, 0 ou 1. É como se é uma metáfora que a gente pode fazer. Imagine que a gente conhece uma civilização de outro planeta que só tem um dedo, tem duas mãos e tem um dedo em cada mão. Ela contaria usando só esses dois dedos no total. E aí, a partir desse agrupamento de bits, eu consigo montar palavras binárias. O byte é um exemplo de agrupamento desses bits. Em geral, né, nas arquiteturas atuais, a gente trabalha sempre com múltiplos de bytes, palavras com uma sequência de bits que é múltipla de 8. Então eu posso ter 1 byte, eu posso ter 16 bits, por exemplo, posso ter 32 bits. As máquinas atuais, por exemplo, trabalham muito com representações de 64 bits e por aí vai. A gente pode trabalhar aí com vários desses múltiplos. Hoje em dia, os múltiplos mais comuns para representação, contagem de valores dentro de um computador, de um PC, estão aqui no mínimo na casa dos 32 bits, e principalmente nos PCs modernos, o notebook, o PC doméstico aí da sua casa, ou servidores, trabalham muitas vezes com a contagem, a representação dos valores com 64 bits. Então, para entender melhor como é que funciona esse processo de contagem, eu trouxe aqui um exemplo. Se a gente precisasse fazer a representação dos números que vocês estão vendo aqui, né, na base 10, os números de 0 a 10, só que usando agora a base 2. Se vocês se recordarem lá no tempo de novo, né, quando a gente está lá no ensino, estava, né, no passado, claro, no ensino fundamental, a gente aprende, acho que no primeiro ano de ensino fundamental, vocês provavelmente vão lembrar melhor do que eu disso, a fazer aquele esquema de contagem quebrando em casas, né, a tantas unidades, tantas dezenas, tantas centenas. Então, lembram-se, né, que eu posso pegar e fazer, o 674 é igual a 6 centenas mais 7 dezenas mais 4 unidades. Ou seja, eu posso fazer, justamente, a gente aprende, né, no processo de desenvolvimento, né, da contagem em base 10, que a representação numérica ela é simplesmente essa composição de multiplicações dos algarismos por potências da minha base. Ou seja, 6 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 10 à primeira, mais 4 vezes 10 a zero. Então, reparem que essa ideia que a gente construiu, desenvolveu lá na escola, no ensino fundamental, primeiros anos do ensino fundamental, ela é replicada aqui. Eu quero justamente aprender agora a contar na base 2. Então eu vou contar as quantidades usando múltiplos. Reparem, né? Múltiplos da minha base. A minha base é 2, então eu vou contar
fazendo, né, a multiplicação do algarismo que eu tenho, e no caso é o bit, é 0, 1, que ele pode valer, vezes a potência que representa, digamos assim, a casa, a ordem, né, da representação que eu estou usando. Então, o número 0 em 4 bits é uma sequência só de zeros. O número 1 é 0001, porque justamente eu estou com um elemento na casa, digamos assim, do bit menos significativo. O número 2, por sua vez, ele é um elemento na casa da potência de 2. Afinal, né, 1 vezes 2 dá 2 na base 10, então eu represento ele como 0010. Então repare, né, que do mesmo jeito que quando a gente chega no último algarismo da base 10, e aí eu tenho que zerar a casa da unidade e incrementar a casa da dezena, aqui acontece a mesma coisa. O último elemento o último elemento do conjunto binário é o 1. Então, quando eu tenho que incrementar a partir do 1, eu zero essa casa e incremento a casa seguinte. Que é aqui, né, essa casa em que agora eu tenho a representação 0010 para o número 2 na base 10. E assim por diante. O 3 daí, vejam só, ele vai ser a combinação de um elemento na casa na potência 2 elevado a 1, mais um elemento na potência 2 elevado a 1, mais um elemento na potência 2 elevado a 0, que dá, né, justamente 3 na base 10. Então, essa representação em binário é 0011. E assim a gente segue aqui esse raciocínio. Reparem, né, que ao final aqui a representação do 10 com 4 bits, ela vai ser justamente a composição de 2 elevado a 3 com 2 elevado a 1. 8 mais 2 dá 10, e é a representação, então, binária de 1010. Veja que com 4 bits, o máximo que eu consigo fazer é chegar no 111, né? Que aqui representa, vamos conferir aqui, esse aqui é o 15, porque é 1 vezes 2 a terceira, que é 8, mais 1 vezes 2 a segunda, que é 4, mais 1 vezes 2 a primeira, que é 2, mais 1 vezes 2 a 0, que é 1. Isso aqui justamente, ficou meio apertado aqui, vou fazer aqui embaixo, é 15, né? 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1 é 15. Então veja que com 4 bits eu consigo representar no máximo 16 números, 16 elementos, na contagem de 0 até 15. Então, para eu representar o 16, o 17, eu teria que ter um bit a mais de espaço aqui na minha representação em base 2. Então, por isso que realmente ter um número grande de bits disponíveis para representar é, a princípio, interessante, porque permite você armazenar, guardar intervalos de valores cada vez maiores. Muito bem, então, entendido de forma inicial a representação binária e sabendo que a linguagem binária é a forma que o computador armazena as suas operações, a ideia de programar o computador, de dar a ele instruções para realizar determinadas operações, é o que a gente chama de programa de computador. Então, ao definir uma sequência de instruções para fazer alguma coisa, ou seja, né, eu escrevo um texto e salvo no Word, eu abro o navegador e faço uma visita a uma página da web, esses programas que permitem fazer isso, eles estão, quando eles estão em execução, o que eles estão fazendo é simplesmente
solicitando ao processador do computador que execute uma sequência de instruções, operações matemáticas que ele tem à disposição para cumprir aquela tarefa que o programa se propõe. Então, um programa nada mais é do que isso, uma sequência de instruções, operações, de comandos para o computador, a CPU, o processador dele realizar de forma ordenada. E aí é importante, como eu falei de CPU, até a gente dar aqui uma pequena geral, né, um pequeno overview sobre como que é a organização de um computador, a arquitetura, o hardware, como que ele se organiza dentro de um computador. Essa figurinha é tirada do livro clássico de sistemas operacionais, que é o livro do Tannenbaum. Ela é uma figurinha meio defasada, né? Basta dar uma olhada nessa figura aí desse monitor ou do teclado, né? Parecem aqueles computadores da década de 90, mas ela é válida no geral, porque ela destrincha, digamos assim, os componentes essenciais que todo computador, seja ele um notebook, um desktop e até mesmo dispositivos móveis, como os telefones celulares, smartphones, eles têm, no geral, esses componentes ali embutidos e que conversam uns com os outros. O primeiro componente fundamental é esse daqui, é a CPU. A CPU é Central Processing Unit, ou unidade central de processamento, é justamente o chip, o dispositivo digital, eletrônico digital, que oferece para você um rol, um conjunto de operações matemáticas e lógicas possíveis de serem realizadas em grande quantidade em um tempo bem rápido. E ela realiza essas operações carregando as informações deste outro componente que é fundamental, que é a memória, que a gente também chama muitas vezes de memória primária e também informalmente é o que a gente conhece muitas vezes como a tal da memória RAM, porque RAM remete à tecnologia associada à fabricação aí da memória, que é uma memória de acesso aleatório. A memória primária, a memória RAM, é justamente aqui a área em que a gente armazena os programas e os dados. Ou seja, é na memória que estão armazenadas as representações, os comandos que a CPU vai executar, assim como está armazenado os dados que a CPU vai usar para realizar essas operações que estão sendo ordenadas para ela. Então, CPU e memória, elas trabalham num processo ali, num ciclo contínuo de acesso para consulta, leitura e escrita. Então a CPU vai, consulta a memória, lê justamente uma instrução que ela tem que realizar, carrega, né, dentro dos seus registradores, e aí decodifica essa instrução, executa essa instrução, possivelmente essa instrução necessita um outro acesso à memória para carregamento de algum dado para realizar aquela operação, por exemplo, somar dois valores, e assim por diante. E ao final ela também faz escritas na memória, e esse ciclo se segue continuamente durante a operação de um computador. Esses dois são os elementos, digamos assim, que vão ser protagonistas ao longo desse curso. A gente vai falar muito
na escrita de um programa, justamente na execução desse programa dentro da memória do computador. E esse programa sendo justamente daí lido pela CPU, que ela vai, né, e lê as instruções que estão armazenadas na memória, decodifica e vai executando essas instruções passo a passo. Aí, além, claro, desses dispositivos, a gente tem outros dispositivos aqui, que eu vou marcar com uma outra cor, que são esses dispositivos. Primeiro, esses dispositivos aqui, que a gente pode chamar de dispositivos periféricos. Os dispositivos periféricos, eles servem justamente para fazer interface do computador com o seu operador, de alguma forma, seja para saída ou para entrada. Um monitor ou display de vídeo, um monitor, uma tela de LCD, ela serve como um dispositivo de saída de informação. Eu estou tendo, né, justamente, eu uso o monitor, a tela do meu computador, para que ele exiba, mostre informações visuais para mim, que estou operando. O teclado é o que a gente chama de dispositivo de entrada. Eu uso o teclado para inserir dados, informações através das suas teclas ali, informações numéricas ou informações textuais. Impressora é um outro exemplo, no caso aqui, né, uma impressora com interface USB, é um outro exemplo de dispositivo também de saída de informação. Eu pego um documento, eu pego uma fotografia e mando imprimir, e essa informação passa, né, a ser exibida naquela folha de papel que eu coloquei na impressora. Aí, por fim, para também vou pôr uma cor diferente aqui, eu tenho o dispositivo que a gente chama aqui de memória secundária, que é o disco rígido, também conhecido popularmente de disco rígido, mas que hoje em dia também está sendo cada vez mais está sendo substituído pelos SSDs, as unidades de estado sólido, os discos de estado sólido, que são uma tecnologia de memória de armazenamento bem mais avançada, que a gente consegue aí fazer o processo de leitura e escrita dentro dessa memória secundária muito mais rápido. Por que ela é uma memória secundária? Por que esse nome de memória secundária? Porque o papel da memória secundária, diferente da memória primária, em que o papel dela é conter os programas e os dados que estão sendo executados pela CPU, o papel da memória secundária é de oferecer um armazenamento não volátil, ou seja, um armazenamento que, quando eu desligar o computador, eu não vou perder aquelas informações, para o uso posterior. Então, eu guardo arquivos, fotografias, imagens, vídeos, eu guardo as imagens dos programas que eu vou executar posteriormente, os arquivos e imagens referentes ao navegador, ao sistema operacional, claro que está rodando dentro daquele computador. Então, todas essas informações são fundamentais, os programas são fundamentais para serem carregados em algum determinado momento em que o computador está operando, eles ficam armazenados permanentemente na minha memória secundária, porque ela é justamente não volátil. Então, quando eu dou 2 cliques num programinha, como eu vou lá e dou 2 cliques, estou no Windows e dou 2 cliques no Google Chrome para executar o browser, o que está acontecendo é que o sistema operacional por trás está indo lá na memória secundária, no disco rígido, carregando a imagem do programa executável do Google Chrome, transferindo essa imagem, o conjunto de instruções referentes a esse programa, para a minha memória primária,
E aí a CPU passa a ler essas instruções diretamente da memória primária e executá-la, ok? Aqui embaixo vocês estão vendo, né, os que a gente também chama de controladores. Claro que para mexer com todos esses dispositivos de interface ou de memória secundária, quem vai interagir com esses dispositivos também é a nossa, aqui, né, é a nossa CPU. E a estratégia para ela interagir com esses dispositivos é conversar com outros dispositivos que estão ali instalados na placa-mãe do computador, que são os controladores. Os controladores são dispositivos de hardware, chips específicos para fazer interface com esses outros periféricos, com esses outros componentes. Então você tem um controlador de vídeo, que é um chip de hardware específico, que vai, né, fazer o acesso, vai fazer a interface da forma de representação e de operação do monitor de vídeo com a CPU e por aí vai. Então esses controladores são os dispositivos com os quais a CPU vai interagir e vai atuar, mexer, configurar, para daí esses controladores mexerem e atuarem nos periféricos ou na memória secundária, no seu disco rígido ou SSD. Vejam, né, assim, isso, claro, foi uma explicação bem básica de arquitetura e organização de computadores, que é a suficiente para a gente começar a entender como escrever programas de computador. Vocês vão ter disciplinas mais à frente específicas para isso, que vão entrar em mais detalhes nesses assuntos. Mas eu acho que com essa pequena explicação já dá para ter uma ideia que, claro, um computador é um sistema relativamente complexo. E aí você gerenciar esse sistema diretamente, a gente ter que escrever o programa para mexer com todo esse hardware ali, né, na unha, digamos assim, seria uma tarefa muito penosa e pouco produtiva. Por isso que a gente tem o que a gente chama de uma aqui, né, hierarquia de funções entre os programas que você escreve para rodar dentro de um computador. Você tem, digamos assim, categorias de programas que interagem com o hardware. Primeira categoria de programa, e muito fundamental para qualquer computador hoje em dia, é o sistema operacional. O sistema operacional é justamente o gerenciador dos recursos do hardware para outros programas. Ele gerencia esses recursos, ele faz a interface para que justamente a gente não tenha que entender os meandros de como acionar uma controladora de placa de vídeo ou acionar um controlador de disco rígido, configurar esses hardwares e deixá-los operacional. E não só ele gerencia esses recursos, tornando o acesso aos recursos do hardware bem mais amigável, como ele também permite o compartilhamento desses recursos, de tal maneira que eu rode ao mesmo tempo um navegador na web e um programa de música, que eu consiga escutar música ao mesmo tempo que eu navego numa página da internet, sendo que eu só tenho uma CPU naquele computador para fazer isso, ou seja, ele consegue fazer o compartilhamento da CPU e dos outros recursos, memória, dispositivos periféricos, por aí vai, de forma otimizada para que vários programas possam ser executados ao mesmo tempo ou alternadamente, o que for melhor. Então, o sistema operacional é fundamental. Acima dessa camada do sistema operacional, a gente tem, digamos assim, os programas que servem para a gente escrever outros programas, ou também muitas vezes chamados de software de sistema, que são aqueles programas que dão apoio ao desenvolvimento de outros. Então, a gente vai ver daqui a pouco até, né, e na prática, a partir das primeiras atividades práticas, que
o Shell, compilador, editores de texto são ferramentas fundamentais para qualquer programador. E são justamente programas que nos auxiliam a escrever os nossos próprios programas. E aí, finalmente, nessa camada de cima, a gente tem as aplicações no geral, os programas para o usuário comum. Então vejam que com essa organização, com essa hierarquia, eu não preciso, como desenvolvedor, por exemplo, me preocupar em controlar o hardware diretamente, porque o sistema operacional faz isso, ao mesmo tempo que eu também posso usar as ferramentas de sistema aqui, compilador e editor, para escrever minhas próprias aplicações. Então vamos lá, até o momento, antes, digamos assim, para quem nunca teve a experiência de programação, até o momento o que vocês vivenciaram foi a interação com os programas de aplicação, como usuários. Eu vou lá, abro o programa e o utilizo. Então, o foco desse curso é a gente descer um pouquinho nessa hierarquia para passarmos não só a sermos usuários de programas, mas também criadores de novos programas. Mas antes, claro, de escrever programas, a gente tem que aprender a desenvolver algoritmos. E aí, a partir dos algoritmos desenvolvidos, nós vamos implementá-los como programas de computador. E aí, para traduzir esses algoritmos para programas, a gente vai usar justamente a linguagem de programação C++. Já vamos falar também, né, do que significa algoritmo. Mas antes de falar especificamente sobre algoritmos, é importante a gente justificar qual é o papel, qual é a importância de hoje a gente aprender a programar, aprender a desenvolver não só programas de computadores, mas antes disso, algoritmos para solução de problemas. Há várias razões, eu destaco aqui algumas delas. Primeiro que computação hoje é algo onipresente nas nossas vidas, desde do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nas nossas casas, nos nossos telefones. Você tem hoje dispositivos de computação em todos os lugares, como em controladores, para controle de processos industriais, linhas de produção aí automotivas, linhas de produção de eletrodomésticos, todas elas automatizadas, na indústria alimentícia também, tudo com alto grau de automação e operação automática por robôs e computadores programáveis. Os sistemas embutidos, ou seja, os dispositivos de computação embarcada em carro, os sistemas de entretenimento dos carros hoje em dia, com Android Auto, por exemplo, geladeiras com programações de temperatura, de nível de refrigeração e com horários, os celulares, claro, os smartphones, que são computadores portáteis aí, que permitem a gente fazer praticamente tudo hoje em dia. E no caso particular também das engenharias, a gente tem ferramentas e softwares para vários contextos baseado de apoio no desenvolvimento das suas atividades. Por exemplo, na engenharia civil, você tem o AutoCAD e outras ferramentas aí para desenho técnico, para projeto estrutural, para projeto de edificações. Em engenharia elétrica, você também tem os softwares para planejamento de instalações elétricas, simulações, ensaios. Engenharia de redes, vocês verão também ao longo do curso softwares de apoio na simulação de redes de computador, na modelagem de canais de comunicação e por aí vai. Então, todo mundo hoje, no contexto da engenharia, tem que trabalhar com aplicações baseadas em computador para auxiliar no trabalho, no desenvolvimento das suas tarefas do dia a dia. No caso específico de engenharia de redes, eu cito aqui mais alguns exemplos.
desenvolver, claro, aplicações diretamente. O desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de software é uma atividade que um engenheiro de redes de comunicação pode fazer. Claro, desenvolvimento de software em geral focado à comunicação, a software operando no contexto de um sistema distribuído em rede, mais para o nível da camada física e das camadas intermediárias aí das redes de comunicação. Você pode trabalhar com o desenvolvimento de protocolos de comunicação e os algoritmos, claro, que implementam esses protocolos. E como ferramenta de apoio, que eu até falei um pouco antes, a modelagem, análise e simulação de redes. Você tem, por exemplo, ferramentas como o NS3, que é um software muito útil para justamente você fazer simulação de redes em computador. Você desenvolve o projeto de uma determinada rede e antes de, ao invés de ter o custo de montar a rede, instalar, colocar ela em operação e, por exemplo, aí medir, fazer os testes e verificar que ela não está funcionando adequadamente, você pode fazer um teste muito mais barato antes dentro de um software como o NS3 para avaliar, ali, simular o desempenho dessa rede e ter um resultado um pouco mais confiante de como que vai ser depois a sua instalação real. E acima de tudo, é importante destacar esse último ponto que está aí no slide destacado. Ainda que você não se envolva com nenhum dessas atividades que eu exemplifiquei aqui, você, por exemplo, faça esse curso, faça o curso seguinte, algoritmos e estruturas de dados, realize alguns outros cursos de algoritmos e desenvolvimento de aplicações e programas. O simples estudo desse assunto, você estudar e aprender a programar e aprender a, acima de tudo, desenvolver algoritmos, vai resultar no aprimoramento e no aumento da sua competência, da sua capacidade, habilidade em construir soluções para problemas e construir soluções estruturadas de forma sequencial, ou seja, de forma algorítmica. Então, isso é uma capacidade, digamos assim, é o que a gente chama muitas vezes de um soft skill, que é muito interessante e que tem impactos no desenvolvimento aí, das competências dos profissionais, principalmente formados em engenharia, que é bem legal, que é bem importante. Você pode levar isso aí para vários contextos, ainda que vá trabalhar, né, em níveis, em contextos mais de administração, gerência, ou seja, que não esteja diretamente relacionado com engenharia, você ter essa capacidade de pegar um problema, quebrá-lo em partes e construir uma solução estruturada, objetiva e sequencial para abordar aquele problema é uma habilidade que você obtém através de cursos de programação e de desenvolvimento de algoritmos. Ótimo! Então, vamos encerrar esse vídeo por aqui e passar para o próximo assunto ainda dentro desse tópico, que é justamente o conceito de algoritmo. O que significa esse conceito e como podemos começar a praticá-lo. Até o próximo vídeo.